Deuteronômio, capítulo 10. Moisés fala das segundas tábuas da lei. Naquele tempo o Senhor me disse: talha 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e vem até mim no monte, e faz uma arca de madeira. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, levando as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falou no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as deu a mim. E me virei, e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito, e ali elas estão, como o Senhor me ordenou. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada desde Beerote dos filhos de Jaacã até Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Dali seguiram viagem até Gudgoda, e desde Gudgoda até Jotibatá, uma terra de ribeiros de águas. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi, para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para o ministrar, e para abençoar no seu nome, até este dia. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. E fiquei no monte conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites. E o Senhor também me ouviu naquele tempo, e o Senhor não quis destruir-te. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra que eu jurei dar aos seus pais. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti, apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que o sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra também, com tudo o que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais, para amá-los, e ele escolheu a sua semente depois deles, vós acima de todos os povos, como é neste dia. Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados. Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás ao Senhor teu Deus, a ele servirás e a ele te apegarás, e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor, e ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejas uma multidão, como as estrelas dos céus. Capítulo 11. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua ordem, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, sempre. E sabei neste dia, porque eu falo não com os vossos filhos, que não sabem e que não viram a punição do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, e os seus milagres e os seus atos, que ele fez no meio do Egito, a Faraó, o rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que ele fez ao exército do Egito, a seus cavalos e às suas carruagens, ou como ele fez com que a água do Mar Vermelho os cobrisse, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu neste dia. E o que ele vos fez no deserto, até que chegasseis a este lugar. Nem o que ele fez a Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, o filho de Ruben, como a terra abriu sua boca e os tragou, e as suas famílias, e suas tendas, e toda a riqueza que era sua posse, no meio de Israel. Mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez.
Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes, e ir e possuir a terra para onde vais, para possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, e à sua semente, uma terra que mana leite e mel. Porque a terra para onde vais, para possuí-la, não é como a terra do Egito de onde saístes, onde semeavas a tua semente e a regavas com teus pés, como um jardim de ervas. Mas a terra para onde vais, para possuí-la, é uma terra de colinas e vales, e bebe a água da chuva dos céus. Uma terra que o Senhor teu Deus cuida, os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus, e que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que vos darei a chuva da vossa terra na sua devida estação, na chuva temporã e na chuva serôdia, para que possais colher o teu grão, e o teu vinho, e o teu azeite. E enviarei grama aos teus campos para o teu gado, para que comas e te sacies. Cuidai para que o vosso coração não seja enganado, e não vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. E então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê seu fruto, e para que não pereçais rapidamente na boa terra que o Senhor vos deu. Portanto, guardareis estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos. E vós ensinareis a vossos filhos, falando sobre elas quando tu assentares em tua casa, e quando tu andares pelo caminho, quando tu te deitares e quando tu te levantares. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias se multipliquem, e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais, que daria a eles, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se guardardes diligentemente a todos os mandamentos que agora vos ordeno, para que os comprais, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar onde pisar a sola dos vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar mais distante será o vosso termo. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de vós, pois o Senhor vosso Deus porá o temor a vós e o terror a vós sobre toda a terra que pisardes, como já vos disse. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia. E uma maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra, para onde vais para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Estão eles do outro lado do Jordão, pelo caminho onde o sol se põe, na terra dos cananeus, que habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré? Pois passareis o Jordão para possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos deu, e a possuireis, e ali habitareis. E cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que coloco diante de vós neste dia. Capítulo 12. O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. Estes são os estatutos e juízos que observareis e cumprireis na terra que o Senhor Deus dos teus pais te deu para que a possuas, todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis completamente todos os lugares em que as nações que possuireis serviam a seus deuses, sobre os altos montes e sobre as colinas, e debaixo de cada árvore verde. E derrubareis os seus altares, e quebrareis suas colunas, e queimareis seus bosques com fogo, e derrubareis as imagens de escultura de seus deuses, e destruireis seus nomes desse lugar. Não fareis isso com o Senhor vosso Deus.
Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. E para lá levareis as vossas ofertas queimadas, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas alçadas de vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. E ali comereis diante do Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que puserdes à mão, vós e as vossas famílias, no que o Senhor teu Deus te abençoar. Não fareis segundo todas as coisas que fazemos hoje aqui, cada homem o que bem parece aos seus próprios olhos. Porque vós ainda não chegastes ao descanso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passares o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, e quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá, para fazer com que o seu nome ali habite. Para esse lugar trareis tudo o que eu vos ordenar, as vossas ofertas queimadas e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas de vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher em uma de tuas tribos, ali oferecerás tuas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que te ordeno. Contudo, poderás matar e comer carne dentro de todas as tuas portas, tudo o que a tua alma desejar, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele te deu. O imundo e o limpo dela poderá comer, como o cervo e o veado. Somente não comerás o sangue, mas o derramareis sobre a terra como água. Não poderás comer dentro das tuas portas o dízimo do teu grão, ou do teu vinho, ou do teu azeite, ou os primogênitos dos teus gados ou dos teus rebanhos, e nenhum dos votos que fizeste, nem tuas ofertas voluntárias, ou a oferta alçada de tua mão. Mas os comerás diante do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que estiver dentro das tuas portas. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus em tudo aquilo em que puseres a mão. Cuida para que não desampares o levita enquanto viveres na terra. Quando o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como te prometeu, e disseres, comerei carne, porque a tua alma terá desejo de comer carne, poderás comer carne tudo que a tua alma desejar. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para colocar o seu nome está longe de ti, então matarás do teu gado e do teu rebanho, que o Senhor te deu, como te ordenei, e comerás dentro das tuas portas tudo que a tua alma desejar. Até o cervo e o veado se comem, e por isso os comerás, e o imundo e o limpo também os comerão. Somente cuida para que não comas o sangue, porque o sangue é a vida, e não podes comer a vida com a carne. Não o comerás, mas o derramarás na terra como água. Não o comerás, para que tudo vá bem contigo, e com teus filhos depois de ti, quando fizeres aquilo que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Somente tomarás as coisas santas que tens, e os teus votos, e irás ao lugar que o Senhor escolherá. E oferecerás as tuas ofertas queimadas, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, e comerás a carne. Observa e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que tudo vá bem contigo e com teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres aquilo que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações de diante de ti, onde vais possuí-las, e as sucederes e habitardes em sua terra, cuida para que não te enredes seguindo-as, depois que elas forem destruídas diante de ti, e para que não perguntes sobre os seus deuses, dizendo, como essas nações serviam seus deuses? Do mesmo modo farei eu. Não farás o mesmo ao Senhor teu Deus, porque elas fizeram aos seus deuses todas as abominações que o Senhor odeia, pois até mesmo seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que te ordeno, observarás e farás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás.